Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como manejar as complicações da Capsulorhexis. Geralmente o que a gente preocupa com a Capsulorhexis é quando ela meio que corre para a periferia, para o equador. Isso é uma força natural do saco capsular puxar a rasgadura para a periferia, para o equador. Tem até isso no nosso curso teórico, uma aula bem extensa sobre esse tema, depois vocês podem conferir lá. Mas basicamente é o seguinte, quando a gente tem uma rasgadura para trás, pode acontecer dessa rasgadura progredir para a cápsula posterior e o cristalino cair lá para trás. E isso é horrível, porque a catarata está inteira lá dentro. O paciente necessariamente vai para a vitrectomia. Se a gente conseguir recuperar no meio do caminho, é a melhor opção que existe. Uma gotinha de esperança para vocês. Ali no equador, a gente tem um cruzamento de fibras onulares que gera uma pequena fibrose. E essa fibrose, ela impede que muitas vezes a cápsula progrida para trás. Estatisticamente, em torno de 42% das vezes, ela não progride. Um pouquinho mais da metade vai mal, né? Mas assim, boa parte das vezes você consegue recuperar bem ainda. Então, como que a gente vai fazer o vídeo aqui hoje? Vou mostrar para vocês algumas situações de como fazer o pullback, quais são as técnicas, os vetores e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso olho especializado em Capsulorhexis, que a gente vai fazer as técnicas aqui agora. Já está bem posicionado, vou entrar aqui com a minha Utrata no meio, progredir para frente, que é o meu preferido, e vou começar a Capsulorhexis. Aqui, pessoal, eu vou ter que cometer uma iatrogenia, eu vou ter que ir lá para a periferia para poder jogar a cápsula para lá. Olha só, ela chegou bem lá na periferia. Nesse caso, aqui se eu continuar puxando, é bem provável que ela vai se estender para esse lado, que é onde as forças naturais do cristalino se direcionam. O que eu tenho que fazer é essa técnica de pullback, ou recuperação, ou técnica de Little. Cada um fala de um jeito. Mas a gente vai entrar, eu tenho que pegar bastante cápsula, bem perto de onde ela correu, e eu vou puxar nesse sentido. Olha só como é que ela volta bem. Então, olha só, ela estava com uma tendência a vir para esse lado, eu tenho que pegar material e puxar para esse lado, nessa direção que o vetor tem que ser feito. Ele tem que ser feito mais ou menos perpendicular aonde você quer que ele vá. Então, se eu queria que ela viesse para esse lado, para eu conseguir recuperar ela, eu tenho que puxar para esse lado de cá. E aí agora que eu já consegui recuperar, eu consigo seguir a Capsulorhexis do jeito que eu queria. Olha só, agora ela vai para o jeito que eu quero, beleza? Se acontecer de você fazer o pullback e a cápsula correr diretamente lá para trás, muitas vezes quando ela já passou do equador ali, você pode tentar puxar que ela não vem, infelizmente. Nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa técnica aqui, ó. Eu vou continuar aqui, vou fazer outra iatrogenia, ó. Puxei para lá. E agora eu não consigo recuperar mais. Ó, ela já rasgou ali e não tem jeito mais de recuperar. Olha só, estou vendo que ela está bem lá para trás. Nesse caso, eu vou ter que começar no outro lado. E aí eu vou fazer algum corte tangencial onde a Rhexis já está. E aí eu consigo continuar ela e meio que tentar fazer a cirurgia com o saco um pouquinho instável. Agora, nesse caso, a gente vai fazer esse corte tangencial para poder continuar a Rhexis do outro lado. Olha só, aqui eu poderia fazer um corte nessa posição, que é onde a Rhexis já começou, para eu poder terminar ela para o lado de cá, beleza? Se eu tivesse que fazer em outro local, não tem importância, eu pego uma Vanas, uma micropinça, corto ele mais ou menos na diagonal e começo a fazer a Rhexis na outra posição. Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vou voltar com o meu saco capsular, o flap para o lugar. Ó, vou fazer um corte mais ou menos tangencial aqui. E agora eu criei um pequeno flap nessa região. Vocês conseguem perceber? Agora eu volto com o meu Utrata. Pego essa parte. E termino no inverso. Aqui eu não estou conseguindo ter uma visualização boa. Então eu vou ter que virar, organizar isso aqui. E fazer novamente.
Olha só, pessoal, aqui vocês veem claramente que eu fiquei com uma zona de fragilidade no lugar que ocorreu, mas não tem importância. Eu posso seguir a minha cirurgia, eu tenho que tirar o cristalino dali, não tem jeito mais, porque vai acabar dando uma reação inflamatória exagerada, progredir para glaucoma, faca anafilática, vai dar muito problema. O que eu sugiro aqui para vocês? Se você não tiver experiência, passe para o preceptor, obviamente. Mas o que a gente pode fazer é tentar seguir sem a hidro, porque se esse saco capsular tiver com uma zona de fragilidade, a hora que a gente fizer a hidro e ele se encher, o rasgo continua e aí a instabilidade é total, não tem jeito. Se você tiver uma mão muito boa, você pode tentar fazer uma hidro do lado oposto. Então, se a cápsula está frágil nesse local, a gente vai tentar fazer uma hidro aqui, mas uma hidro com muito controle. Você não pode deixar ela chegar lá do outro lado. Então, vai tentando ver onde que a onda está passando e a hora que ela chegar no cantinho, você para. Por quê? A ligação da cápsula com o cristalino vai manter a estabilidade da cápsula naquele local. Depois que você fizer isso, aí você pode entrar com o facemulsificador e tentar chopear e seguir a cirurgia. A outra técnica que eu vou mostrar para vocês, pessoal, chama ampliação em caracol. Por que a gente vai usar o caracol, pessoal? Muitas vezes você acaba fazendo uma rex um pouco pequena. Às vezes a gente está um pouco inseguro, está num ambiente que não está muito legal, a gente tem uma tendência a fazer rexes um pouquinho menores. As rexes pequenas têm dois problemas principais. O primeiro é na questão da cirurgia, que fica muito difícil de você fraturar, quebrar, tirar os pedaços ali de dentro quando as rexes são pequenas. E segundo problema é o risco de capsulofimose, contração capsular. Quando você tem muita cápsula anterior ali sobrando, você consequentemente vai ter muita célula. Isso vai gerar uma contração capsular que pode até desinserir no futuro. Então, se você tiver isso na sua vida, faça lá uma capsulotomia radial para cortar as linhas de tensão. Aí você afrouxa o saco capsular e ali fica no lugar certinho. Uma outra indicação da ampliação em caracol é quando a gente tem uma catarata branca super intumescente. Às vezes, você tem aquela catarata liquefeita ali dentro, a tensão do saco capsular fica muito grande. Ele consegue armazenar uma energia potencial muito grande, energia elástica. Quando você faz um pique ali na cápsula, um rasguinho, essa energia ela tem uma tendência a se dissipar. E ela vai se dissipar rasgando a cápsula. O que a gente vai fazer nesse caso é tentar aspirar ali, você entra com a agulha, aspira aquele negócio. Mas uma outra solução é você tentando fazer um caracol, faz uma rex pequena, termina e depois amplia, ou senão você pode fazer no caracol de uma vez para poder, no final das contas, deixá-la do tamanho desejado. Então vamos fazer ela aqui para poder mostrar para vocês. Entrando com a Miltrata, vou abrir uma pequena rasgadura aqui e vou fazer uma rex bem pequenininha. Olha só, eu poderia ou terminar isso aqui para poder aspirar ali. Às vezes tem gente que entra com a IA e vai aspirando aquela catarata liquefeita ali e depois termina de fazer a rex, já com ela fechada, sem nenhum ponto de fragilidade. Ou se não, se eu ver que a situação está sob controle, eu posso ir continuando o caracol e botando no diâmetro que eu quero. Então olha só, vou pegar a cápsula aqui, vou chegar lá mais ou menos onde eu quero agora e vou ampliando. Olha só, ela já até começou a correr aqui um pouquinho. Então vou fazer um pullback para mostrar para vocês de novo. Pego bastante material, vou puxar na direção perpendicular a que eu quero que ela vá. Então se eu quero que ela venha para essa direção, eu vou fazer esse movimento. Olha só, ela veio totalmente para cá e agora eu posso continuar até terminar. Terminei e pronto. Eu fiquei com uma ligeira área ali de não circular, que é essa região onde eu fiz o pullback, nesse local, mas não tem problema nenhum, porque ela ficou contínua. O problema da cápsula é quando ela fica com algum ponto de fragilidade, algum rasgo. Porque se eu encostar o gancho ali, se eu fizer força, esse ponto de fragilidade ele rasga. Se eu fizer uma rex totalmente desformada, oval, sei lá, no formato que você quiser, mas que ela seja contínua, ela consegue aguentar a tensão durante a cirurgia, dos ápticos da lente, as forças centrífugas, então fica muito mais seguro.
Beleza? Bem, era isso que eu tinha para falar. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aqui, algumas tarefas, e eu vou pedir para vocês errarem de propósito. Então, vai no simulador, em vez de fazer uma hex perfeitinha, joga ela para fora lá sem querer, faz um pullback, faz uma hex pequenininha, amplia em caracol, que você vai pegar uma mão absurda, pessoal. Vai conseguir entender a vetorização desses procedimentos, beleza? Um abraço!